paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre onde será o epicentro de todos os acontecimentos da grande tribulação. Eu vou mostrar nesse vídeo, irmãos, que o Oriente Médio será o epicentro de todos os acontecimentos da grande tribulação. O vídeo vai ser focado nisso. E quando eu estou dizendo aqui, irmãos, Oriente Médio, eu estou falando ali de Jerusalém e de todas as nações que estão em volta de Jerusalém, que são hoje nações islâmicas. A Bíblia, as profecias, irmãos, nos deixam bem claro que ali será o epicentro de todos os acontecimentos do Apocalipse, certo, irmãos? Então hoje, para mostrar isso, né, eu já falei algumas vezes em vídeos anteriores, né, sobre isso, mas eu quero fazer esse vídeo hoje, irmãos, focado, né, em mostrar para os irmãos que é ali no Oriente Médio, em Jerusalém, que vai ser o epicentro de todos os acontecimentos, né, das revelações dos profetas e do Apocalipse. Então aqui hoje, irmãos, eu vou usar o livro de Zacarias, o livro de Joel e os Salmos 83, para mostrar para os irmãos que a Bíblia nos revela todas essas coisas, certo, irmãos? E eu peço para os irmãos que, talvez alguns irmãos já assistiu o vídeo número 49, onde eu falo da besta de 7 cabeças e 10 chifres, que carrega grande meretriz. Se os irmãos já assistiu, os irmãos somam o conhecimento que os irmãos adquiriu naquele vídeo com o que eu vou ensinar aqui hoje. Agora, caso os irmãos não tenham assistido ainda o vídeo, eu recomendo que depois de ver o vídeo de hoje, os irmãos procura lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse, o vídeo número 49, onde fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres, né, que carrega a grande meretriz. Porque, irmãos, é essencial a gente conhecer isso. E antes, irmãos, de eu falar aqui do profeta Zacarias, Joel e Salmos 83, eu tenho que dar uma breve explicação sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres que carrega a grande meretriz. Porque muitos irmãos vão estar assistindo o vídeo de hoje, né? E não vai ter acompanhado esse vídeo. Então, irmãos, eu vou aqui começar explicando sobre essa revelação da besta de 7 cabeças e 10 chifres que carrega a meretriz, e nós vamos somar isso aos profetas, né, para nós entender que Jerusalém e as nações que estão em volta de Jerusalém será o epicentro dos acontecimentos da grande tribulação. Irmãos, lá no livro de Apocalipse 17, João ele tem uma visão de uma besta de 7 cabeças, 10 chifres e que carrega a meretriz. Então nós vamos dividir essa profecia em 3 partes, nas 7 cabeças, nos 10 chifres e na grande meretriz. Irmãos, vou explicar aqui bem resumido. As 7 cabeças vai nos revelar o que? Ali em 17 de Apocalipse. Reinos que dominaram sobre o povo de Deus. Agora, irmãos, os 7 chifres vai nos revelar o que? 10 reinos, irmãos, que estarão aliados, né, unidos ao anticristo no tempo do fim. Será o reino da besta, o reino do anticristo. E a grande meretriz, irmãos, vai nos falar de Jerusalém apóstata do tempo do fim. Lá é dito que a mulher que está assentada sobre a besta é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ela é chamada de grande cidade, é uma cidade, não é uma religião, nada disso, é uma cidade. Quando nós olhamos lá no assunto das duas testemunhas, nós vemos que os corpos das duas testemunhas ficarão estirados, né, jazerão mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então, os corpos das duas testemunhas jazerão na grande cidade, e é dito que ali na grande cidade foi onde o Senhor das duas testemunhas foi morto, que é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo foi morto onde? Em Jerusalém. Então, irmãos, a grande cidade nos revela Jerusalém, a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ela vai estar se apostatando da fé verdadeira, vai deixar de seguir o Deus verdadeiro para quê? Para se apostatar, irmãos, com o falso Deus do anticristo, que o falso Deus do anticristo será adorado, irmãos, por aquelas 10 nações que estão reveladas nos 10 chifres.
Então, irmãos, é dito ali em Apocalipse 17 que os 10 chifres aborrecerão a meretriz, deixarão ela desolada e nua, comerão as suas carnes, né? E queimarão ela no fogo. O que quer dizer isso? Quer dizer que causará ali uma grande tribulação. Então, irmãos, aqueles 10 chifres que está na sétima cabeça da besta, a sétima cabeça da besta, onde está os 10 chifres, nos revela o que? O reino do anticristo que vai se levantar no tempo do fim, trazendo uma falsa doutrina, um falso Deus. E Jerusalém, irmãos, vai se apostatar, vai prostituir a sua fé, adorando o Deus do anticristo, e vai se prostituir com essas 10 nações. Então, irmãos, agora que os irmãos já têm esse entendimento mais ou menos, vamos fazer aqui a leitura em Zacarias capítulo 14, verso 1 diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, irmãos, vamos aqui, por partes. Eis que vem o dia do Senhor. O que está anunciando aqui? A vinda do dia do Senhor. Que dia? O que é o dia do Senhor? É a batalha do Armagedon, que está profetizado ali, irmãos, na sexta taça, ali em Apocalipse. Eis que vem o dia do Senhor. Então, irmãos, está sendo anunciado aqui o dia que vem o dia do Senhor, que é a batalha do Armagedon, onde Cristo vai combater todas as nações que se levantarão contra Jerusalém, contra o povo de Deus no tempo do fim. Eis que vem o dia do Senhor, batalha do Armagedon, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Irmãos, está falando aqui que serão ajuntadas nações para a peleja contra Jerusalém. Então aqui, irmãos, já vemos Jerusalém nas profecias do tempo do fim. É a Jerusalém terrena que vai estar se apostatando com um falso Deus, com uma falsa religião do anticristo. Porque eu ajuntarei todas as nações. Irmãos, quais são essas nações que vai ser ajuntada contra Jerusalém? As 10 nações que estão reveladas nos 10 chifres da besta de 17 de Apocalipse. Aqueles 10 chifres, irmãos, são 10 reinos, 10 nações que estarão sob o poder do anticristo, aliadas com o anticristo. Então, aqui, irmãos, no verso 1 e 2, está anunciando a vinda do dia do Senhor, que está revelado lá na sexta taça. E está falando aqui, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, casas saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que é um contexto de grande tribulação. Nota que aqueles 10 chifres que estão ali na sétima cabeça da besta, eles deixarão a meretriz, que é a Jerusalém apóstata, desolada, nua, comerão a carne dela e porão fogo nela. Isso querendo dizer o quê? Que vai ser uma grande tribulação, vai causar ali uma grande tribulação. E nós estamos vendo aqui, irmãos, no profeta Zacarias, capítulo 14, anunciando a chegada do dia do Senhor, que é a batalha do Armagedon. Está anunciando aqui que nações serão ajuntadas contra Jerusalém. Irmãos, quando nós for ler ali no profeta Joel, os irmãos já vão ter certeza de onde estão essas nações e que nações são essas. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Jerusalém está ali no Oriente Médio. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro, nos revelando aqui um contexto de grande tribulação, que aquelas 10 nações reveladas nos 10 chifres da besta,
vai causar a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ó. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Está falando aqui de um povo remanescente. Provavelmente aqueles que estarão vivos para ver a vinda de Cristo e reconhecer Cristo como Messias. Ó. Verso 3: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Quais nações? As que se levantarem contra Jerusalém e as nações que causarem em Jerusalém uma grande tribulação. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Aqui, irmãos, é a revelação da sexta taça do Apocalipse, que lá na sexta taça, o anjo ele derrama a taça sobre o rio Eufrates para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, não do Ocidente, porém do Oriente. Quais nações que estão ao Oriente de Israel? Ao Oriente do rio Eufrates? Nações islâmicas, certo? Irmãos, após o rio Eufrates secar e preparar o caminho dos reis do Oriente, João tem a visão que da boca da besta, do falso profeta e do dragão sai 3 espíritos semelhantes a rãs, né, que vão ao encontro dos reis da terra para juntá-los contra o Senhor, para juntá-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Que batalha é essa? A batalha do Armagedon. Então nós vemos aqui essas profecias de Zacarias capítulo 14 conectado com a sexta taça. Na sexta taça, irmãos, é toda uma preparação para a batalha do Armagedon. A besta, o falso profeta, está fazendo sinais, né? Está enganando as nações da terra, né? Para juntá-las para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Ó. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, as nações que estarão sob o poder do anticristo, revelado na 7ª cabeça da besta, onde estão os 10 chifres. Então, irmãos, para adiantar, vamos pular aqui para o verso 9. Em caso, os irmãos podem ler todo o contexto. Ó. Verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um será o seu nome. Aqui, ó, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. É o estabelecimento do reino milenar. Então, resumindo essas profecias de Apocalipse, não, irmãos, perdão, de Zacarias 14, é anunciado aqui que vem o dia do Senhor, batalha do Armagedon, que nações serão ajuntadas para a peleja contra Jerusalém e que causará em Jerusalém uma grande tribulação. E é dito aqui que o Senhor sairá, né, e pelejará contra essas nações. É a batalha do Armagedon. E no verso 9, irmãos, está nos dizendo o quê? Nos revelando o quê? O estabelecimento do reino milenar. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Então, os irmãos notam, né, aqui, em Zacarias capítulo 14, nós aprendemos que nações se levantarão contra Jerusalém. Jerusalém está ali no Oriente Médio. Agora, irmãos, nós vamos fazer uma leitura no livro de Joel. Lá no livro de Joel é revelado que as nações que causarão essa grande tribulação ali em Jerusalém, em Israel, e que serão julgadas por Deus ali no tempo do fim, são nações que estão em volta de Jerusalém. Nações que estão em volta de Jerusalém hoje é Turquia, Síria, Iraque, Irã, várias, irmãos, nações que estão ali ao redor, né? Nações islâmicas. Então, irmãos, agora nós vamos lá em Joel, capítulo 3, e lá os irmãos vão ter essa compreensão. Lá está revelado que as nações que vêm contra Jerusalém, né, são nações que estão ao redor, nações vizinhas de Jerusalém. Aqui, irmãos, agora vamos fazer uma leitura, né, em Joel, capítulo 3, do verso 10 até o verso 15 ou 16, né? Ó, verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Verso 11. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor. Congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está
madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, ó Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel, porque ele será um refúgio e fortaleza, porque é um tempo de grande tribulação. Então, irmãos, verso 11, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Então aqui Deus está dando ordem para os povos que estão onde? Ao redor, irmãos. Deus está falando aqui para os povos que estão ao redor de Jerusalém, se ajuntar e se congregar. Então, irmãos, isso está também conectado à sexta taça. A sexta taça do Apocalipse, os irmãos podem ler em casa. Vai falar do quê? Da preparação para a batalha do Armagedon. Lá na sexta taça, o rio Eufrates seca para abrir o caminho para os reis que vêm do Oriente, não do Ocidente, do Oriente. Está focando aqui falando do Oriente. Irmãos, da boca da besta, né, do falso profeta e do dragão, sai aqueles espíritos semelhantes a rãs, que seduz os reis da terra, né, e junta eles para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Batalha do dia do Deus Todo-Poderoso é o dia do Senhor, é a batalha do Armagedon. Então ali, irmãos, na sexta taça, é o ajuntamento, é a congregação das nações que vai vir para a batalha do Armagedon e vão perder essa batalha para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuntai-vos e vindes todos os povos em redor da onde? De Israel, ao redor de Jerusalém, e congregai-vos. As nações se congregam onde? Na revelação da sexta taça. Ó Senhor, faz descer ali os seus fortes, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Quer dizer, está falando para essas nações se moverem. Quais nações? As que estão reveladas nos 10 chifres da 7ª cabeça, que nos revela o reino do anticristo. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Irmãos, Josafá quer dizer Deus julga. Por quê? Está falando, irmãos, de um julgamento de Deus sobre essas nações. E agora nós vamos ver quais são essas nações que vão ser julgadas. No mesmo verso 12. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quer dizer, quais são essas nações que vão ser julgadas por Deus no tempo do fim, irmãos? São as nações que estão ao redor de Jerusalém. Então os irmãos já estão entendendo? A grande meretriz de 17 de Apocalipse é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ela vai se prostituir com a falsa religião do reino da besta, do reino do anticristo, que está revelado nos 10 chifres que estão na 7ª cabeça, irmãos. E por ela se apostatar e se prostituir, Deus vai permitir que aqueles reis, né, aquelas 10 nações dos 10 chifres, cause uma grande tribulação ali em Jerusalém. Por isso é dito que aqueles 10 chifres vão deixar a Jerusalém apóstata desolada e nua, queimarão ela no fogo, né? Devastarão ela. Então os irmãos estão entendendo aqui, né, as conexões proféticas, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor, quer dizer, é as nações que estão ao redor de Jerusalém, estão ao redor ali de Israel. Lançai a foice, porque está madura a seara. Esses versos aqui, irmão, é importante para entender que esse contexto revela o tempo do fim. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os irmãos notam que lá em 14 de Apocalipse, se eu não estou enganado, João ele tem uma visão de um anjo que tem uma foice aguda, né? Ele ceifa, né, o trigo da terra. Isso nos revela o quê?
Cristo voltando e o trigo sendo colhido nos revela o quê? O arrebatamento da igreja. Cristo vindo, por quê? A seara está madura, ele vem para colher os seus frutos. Nos revela o quê? Cristo vindo para recolher a sua igreja através do arrebatamento, não arrebatamento secreto. Arrebatamento e ressurreição. O arrebatamento e a ressurreição ocorrem simultaneamente, um após o outro. Não num intervalo de tempo longo, de 7 anos, não, irmãos. Porém, ocorre, irmãos, juntamente a ressurreição dos mortos e o arrebatamento daqueles que ficarem vivos. Ó, vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os irmãos notam que tem outro anjo ali em 14 de Apocalipse, que ele vindima as uvas e lança ela no lagar da ira de Deus. Aqui está falando a mesma coisa, ó, vinde, descei, porque o lagar está cheio. Está falando, irmãos, da vitória esmagadora de Cristo sobre as 10 nações, né? Sobre o reino do anticristo, sobre aquelas 10 nações reveladas nos 10 chifres. Então, irmãos, assim como as pessoas, né, para fazer o vinho, ali no lagar tem que pisar as uvas, o Senhor Jesus também pisará, irmãos, essas nações, né? É isso que esse texto vai nos revelar, ó. Verso 14, multidões, que multidões são essas? As multidões que estarão acompanhando o anticristo. É o reino da besta, ó. Multidões, no vale da decisão, ó. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que é o dia do Senhor? É a batalha do Armagedon. Certo, irmãos? Lá na sexta taça, a besta e o falso profeta e o dragão congrega todas aquelas nações, né? Para o quê? Para o grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Os irmãos entendem? Congrega elas para o dia da batalha do Armagedon. Então essas multidões no Vale da Decisão nos aponta para quê? Para as nações, né? Que estarão aliadas ao anticristo. Ó. Verso 15, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. Aqui, irmãos, é a volta de Cristo, porque é dito que após a tribulação daqueles dias, né, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Isso, irmãos, também está conectado ao 6º selo ali de Apocalipse. Então, os irmãos notam que aqui, em Joel, no capítulo 3, do verso 11 em diante, está dizendo bem claro que essas nações que vão ser julgadas por Deus são nações que estão ao redor de quem? Ao redor de Jerusalém, estão ao redor ali de Israel. Então os irmãos já entendem por aqui que as profecias apontam, né, que ali o Oriente Médio, quando eu digo Oriente Médio, eu estou falando de Jerusalém, todas as nações estão em volta. Ali será o epicentro de todos os acontecimentos. Então, irmãos, agora nós vamos fazer uma leitura em em Salmo 83, porque lá, irmãos, dá nome a algumas dessas nações. Aqui, irmãos, nós vamos fazer a leitura, né, com a força de Deus e guia do Espírito Santo, no livro de Salmos, capítulo 83, do verso 1 em diante. Aqui, irmãos, vai ser dado o nome a alguns povos que subirão contra Israel, né, no tempo do fim, contra Jerusalém. Verso 1 em diante. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoraçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça. Verso 3. Astutamente, com malícia, né, com astúcia, astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Aqui, irmão, vai estar tudo falando do tempo do fim, ó. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Ou seja, estão querendo apagar o nome de Israel do mapa. Quais as nações que sempre falam isso, né, de apagar Israel do mapa, apagar o nome de Israel? Nações islâmicas, né? Ó, porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti,
Quem é esses que vão se aliar contra Deus? É aquelas 10 nações reveladas nos 10 chifres da 7ª cabeça da besta, né? As 10 nações que estarão sob o poder do anticristo. Os irmãos notam que essas nações que vai ser citada no verso 6 em diante, nunca essas nações juntas se uniram e combateram contra Israel ou Jerusalém, nunca. Porém, isso vai se concretizar, vai se cumprir ali no tempo do fim, ó. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. Agora olha, irmãos, no verso 6, quem é que vai se unir? Ó, as tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles, né? Se uniu a eles. Foram eles os braços dos filhos de Ló. Então, irmãos, para nós entender que povos são esses, nós precisamos o quê? Saber onde eram as tendas de Edom, de que povo fala dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos. Agora, irmãos, eu vou ali entrar num print que eu tenho, onde fala que povos são esses, né? E que lugar que é nos dias atuais. Aqui, irmãos, em cima, ó, os irmãos estão vendo esse mapinha aqui do Oriente Médio, ó. Ismaelitas, Moabe, Edom, Amon, Filístia, né? Todos os povos, né, que foi descrito ali no Salmo 83. Lembrando, irmãos, que aquela profecia do Salmo 83 não se cumpriu no passado, vai se cumprir no futuro. Então, irmãos, ali no passado, vamos dizer assim, não houve todos esses povos se ajuntando contra Israel. Porém, irmãos, isso vai acontecer lá no tempo do fim. Então, irmãos, vamos ver a que povos, né, é falado, né? Que povos, né, que lugar que é nos dias de hoje, né? Aqueles povos que foram falados ali em Salmo 83, ó. Tendas de Edom nos fala de palestinos e povos do sudoeste da Jordânia. Ismaelitas, ó, sauditas, os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e Agar, a serva egípcia. Moabe, palestinos e povos da Jordânia central. Agarenos, os egípcios descendentes de Agar. Ó, Gebal, grupo terrorista Hezbollah e povos do norte do Líbano. Amon, palestinos e jordanianos. Até hoje a capital da Jordânia se chama Amã. Amaleque, árabes da península do Sinai. Filístia, grupo terrorista, Hamas e povos da faixa de Gaza. Tiro, grupo terrorista Hezbollah e povo do sul do Líbano. Assíria, Síria e norte do Iraque. Então, irmãos, esses povos aqui, que são citados no Salmo 83, os irmãos podem notar que aqui nesse mapa está falando deles, ó. Ó, ismaelitas, ó, Arábia Saudita, agarenos, egípcios, ó. Aqui na Síria, ó, tem Síria, Iraque. Então, os irmãos notam, aqui bem no centro, pequenininho, está Israel. E ao redor de Israel estão todas essas nações que hoje, irmãos, são nações islâmicas. Certo, irmãos? E os irmãos notam uma coisa. Lá em Joel, capítulo 3, é dito que as nações que serão julgadas, né, por Deus ali no Vale de Josafá são nações que estão ao redor de Israel, de Jerusalém. Certo, irmãos? Então, as nações que vindo contra Jerusalém, a batalha do Armagedon, são nações que estão ao redor. E quais, irmãos, nações hoje estão ao redor ali de Israel? Egito, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita, ali no Líbano, Jordânia, né? Todos aqueles povos, irmãos, povos que professam a fé islâmica. Então, os irmãos conseguem entender agora. A besta, irmãos, vou falar mais um pouquinho dela aqui para nós encerrar o vídeo. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças fala de reinos que dominou sobre o povo de Deus. Temos a informação ali em 17 de Apocalipse, irmãos, que desses reinos, 5 caíram, um existia no presente de João
e o outro ainda não chegou, ia chegar no futuro. Então, irmãos, quais foram os reinos que dominou sobre o povo de Deus? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, dominou sobre o povo de Deus, e esses 5 tinham caído no passado. O 6º império que dominou sobre o povo de Deus foi o Império Romano. É dito, um ainda existe, que era o Império Romano, o império revelado na 6ª cabeça. O outro ainda não é vindo. Por quê? Porque vai se levantar, irmãos, no tempo do fim. A 7ª cabeça vai se levantar no tempo do fim. E quando, irmãos, nós entendemos aquele texto, nós vemos claramente que os 10 chifres da besta estão na 7ª cabeça, porque aqueles 10 chifres são 10 reinos que ainda não tinham recebido poder, mas receberão poder junto com a besta, com o anticristo, por 1 hora, quer dizer, um curto espaço de tempo. Então, a 7ª cabeça da besta tem 10 chifres. A 7ª cabeça da besta com os 10 chifres nos revela o que, irmãos? O reino do anticristo, que será formado por uma aliança de 10 nações que estarão sob o comando do anticristo. E a meretriz que está sentada sobre essa besta é a Jerusalém apóstata do tempo do fim. Ela vai prostituir a fé dela com, irmãos, a fé estranha, dessas nações. Então, irmãos, nós já chegamos à conclusão aqui que essas nações estão ao redor de quem? De Jerusalém. Então, são todas as nações islâmicas. Então, irmãos, a religião com a qual Jerusalém vai se apostatar no tempo do fim é a religião das nações que estão ao redor de Jerusalém. E essas nações que estão ao redor de Jerusalém são todas nações islâmicas. Então fica claro e evidente que a besta, que o anticristo, ele vai se levantar do Oriente Médio e que a religião falsa do tempo do fim será o islamismo, irmãos. Não tenho preconceito com islâmico nenhum, fica bem claro. Minha intenção aqui não é promover ódio, desavença entre religião. Não, irmãos. A intenção aqui é mostrar o que as Escrituras estão nos revelando. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, que tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. E peço para os irmãos, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé. Peço para os irmãos, se alguma parte do vídeo, se eu fui repetitivo, se eu não me expressei bem, perdão, porque eu tenho uma certa dificuldade em me expressar e explicar as coisas que eu entendo. Mas eu acho que deu para os irmãos entender, que ficou claro e evidente, O Oriente Médio, Jerusalém e as nações que estão em Jerusalém será o epicentro de todos os acontecimentos, irmão, do tempo do fim. Será ali o epicentro dos acontecimentos das profecias do Apocalipse. Essa grande tribulação vai afetar todo mundo, vai, irmão. Todas as nações, a não ser o Oriente Médio, vão ser afetadas também. Só que, irmãos, a parte mais difícil e mais dura, mais complicado, vai ser ali. Ali é o epicentro de todos os acontecimentos. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Peço para os irmãos, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé. Se inscreva no canal se não for inscrito, E não esqueça de assistir o vídeo número 49, caso os irmãos não tenham assistido ainda. Encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.